Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada do Estúdio Unesp, um programa que divulga as produções audiovisuais dos alunos da Unesp em Bauru. Nesta temporada, teremos a participação de estudantes de jornalismo para contar a experiência de produzir um documentário nas disciplinas de TV e no trabalho de conclusão de curso. No programa de hoje, vamos conhecer o documentário Música e Espiritualidade, do terreiro ao sambódromo. A obra explora a cultura afro-brasileira e sua conexão histórica com a música popular nacional. Logo após a exibição, vamos conferir o bate-papo com um dos produtores. Vamos lá? Não, é o seguinte, nós estamos ainda em fase de aprimoramento, né, da nossa bateria. Nossa bateria já está, eu não digo 100% que 100% ninguém é, mas em torno de 80% a quase 90% ela já está atingindo. Espero que no dia do carnaval ela consiga esse objetivo. Esse é o objetivo, tentar chegar e fazer alegria para o povo, que o nosso maior objetivo é levar alegria para o povo e um pouco de cultura. Sou presidente da Pérola Negra, assumi como presidente da Pérola Negra e vamos tentar levar um trabalho, porque isso aqui é um instituto, e instituto é uma coisa séria, onde nós vamos tentar passar alguns ensinamentos, tanto carnavalescos, principalmente carnavalescos, como ensinamento de cavaquinho, instrumento de percussão e aquilo que a gente pode ensinar para as crianças, né? Ali o Bloco Pérola Negra em si é uma comunidade que trabalha por amor, né? Que trabalha assim, uma maior devoção do mundo, assim, é muito bonito de ver, sabe, a entrega e assim, a comunhão que eles têm, assim, né? O encontro que eles têm ali, a força que um dá para o outro, isso é muito legal. E a mãe Zete, né, ela
é uma mãe de santo, me conhece há muito tempo, né? É fundadora do Bloco Pérola Negra e ela fez o convite, né? Ela me fez o convite: Jô, você gostaria de ser intérprete, né? Do Bloco Pérola Negra? Claro, com o maior prazer. Olha, a expectativa é a maior possível. A maior possível, porque a escola está pronta, a bateria está pronta, a gente vem fazendo ensaios de terça-feira, sábado e domingo. O pessoal vem comparecendo, graças a Deus, deu condições de a gente poder encaixar o ritmo da bateria dentro da música. E é uma das coisas que ficou legal. Eu tenho uma expectativa muito boa, muito legal. O Carnaval de Bauru vai ser um carnaval muito bonito. E a gente vai procurar fazer a parte da gente. Quer levar alegria para o povo. Regional, a música muda muito. Então você é o mestre de bateria, você tem que ser o mestre de bateria de 2017. Você não pode ser o mestre de bateria de fazer o que o outro mestre fez. A minha bateria, nós vamos entrar com 10 batidas diferentes. Assim que acabou o samba vai voltar lá em cima, nós vamos estar voltando com 10 batidas diferentes. Nunca vai voltar igual. Então um dos diferenciados da bateria de 2017 hoje é isso aí, deixar o botoqueiro à vontade, deixar as pessoas fazer o que eles querem. Chegou esse ano, eu comentei com a minha irmã de São Paulo. Eu queria falar da Juvelina. O ano passado eu falei dos orixás, esse ano eu queria falar da Juvelina. Ela pesquisou com a família da Juvelina Pérola Negra e fez o samba enredo para nós. Então, tá casalando assim, por quê? Eu pedi para minhas entidades, entendeu? Se eu pudesse fazer isso dentro de um barracão, porque aqui é a casa deles. Se eles me emprestavam o axé deles para mim fazer isso, eu não fiz à esquerda nem assim. Então, quando tem coisa, a sabaca é levantada e do quarto de santo fica só as coisas de candomblé. Fica lá pro candomblé, só fica as coisas do carnaval aqui. O que eu fiz esse ano? Esse ano eu falei, não vou mexer muito por causa dos orixás. Mas eles tinham dado a permissão. Então eu subo o couro para cima, no quarto de santo, onde todo mundo vai para lá, vai para cá, sem problema nenhum. Entendeu? Então acasalou. E quem deu esse nome, Pérola Negra, foi seu Zé Pilintra. Um dos baianos que eu carrego, de herança. Hoje no meio do meu
mulher fibra de coragem, fez cantar a vida inteira, ao lado de sambistas verdadeiros, foi cantora e faxineira, alma forte de guerreira. Muito bonito. Bonito, né? Bonito. É linda, maravilhosa. Minha tia, cara. A minha tia, acabamos brincando por causa disso aí. Eu comecei as minhas atividades dentro de um terreiro de Umbanda, né? E lá eu encontrei colegas, irmãos, né, da religião, que tocavam ali na curimba, e a gente começou a desenvolver um trabalho de canto e toque dentro do terreiro mesmo. Isso foi tomando uma proporção, porque foi um encontro muito bacana, assim, aconteceu um sincronismo muito legal e tomou uma proporção que a gente não esperava. E a gente viu que poderia levar isso para fora. A princípio, no começo nós pegamos músicas já conhecidas, renomadas, de grandes artistas. A grande referência do Balaio de Sinhá é a Clara Nunes. Né? A inspiração do Balaio de Sinhá foi montada em cima de Clara Nunes, né? Onde ela reverencia a cultura afro, né? Com as vestimentas. Muito claramente a gente conseguia notar isso, né? E no canto dela também, os toques, todos eram embalados pela cultura afro. O balaio ele tem 2 músicas autorais, né, compostas pelo Márcio Beltrani, né, que era o violonista, e Adílio Nascimento, né. Eles são artistas que já não estão mais dentro do grupo, mas eles prepararam 2 trabalhos, 2 músicas maravilhosas. Mas a nossa principal canção, ela é Templo de Olorum, que é uma música que caiu na boca do povo, todo mundo cantou, assim, todo mundo canta e a gente fica assim, sem entender, né? Fala, poxa, realmente entrou, realmente as pessoas absorveram, porque ela tem um significado muito grande, assim. Eu consigo cantar essa canção em momentos importantíssimos, assim, da minha vida, ela cabe, né? E, num geral, assim, para as pessoas que acreditam na cultura afro-religiosa, ela transmite assim uma certeza, ela transmite assim uma fé mesmo ali, é bem acesa, né? E tem o refrão que diz: Templo de Olorum, Uaiê e Orum, encontrei meu lugar junto aos orixás, um reduto de fé, de alegria, de paz, axé. Então, quando você tem ícones VIPs, né, estrelas, que fazem parte da nossa religião ou que depois se tornaram importantes e que mostram a nossa cultura, muita pessoa que não entende, era macumba, como diziam, né? Ah lá, tá cantando macumba. Porque era só em terreiro, era fechado, né? Era fechado, o medo da polícia chegar, quebrar, tentar acabar com o culto. Então, quando começou a mostrar Martinho da Vila, Bete Carvalho, o falecido Cartola, ilustre, né? Cartola cantando, o João Nogueira, Bete Carvalho, maravilhosa, canta muito, pra caramba. Bezerra da Silva também, em memória. Eles mostraram para o povo o que era dentro do terreiro. O que era o caboclo, como eram cantados, o que era o orixá, como que era cantado. Então as pessoas foram escutando como se fosse samba popular, entendeu? É um samba, mas é voltado à religião. E foram gostando, e aí eu tenho certeza que foram se interessando. Há uma inter-relação entre a música popular brasileira e por extensão, o carnaval e tal, e o terreiro, os rituais de terreiro. Muitas músicas, por essa noção de circularidade, ela é muito gostosa para dançar, ela é muito gostosa para ouvir, e ela apresenta alguma coisa diferente, talvez inusitado, a música tradicional, que não tinha o refrão, não? Então, ela sai do terreiro com essa musicalidade, ela evoca essa beleza plástica da religiosidade africana, né?
que também vai, por outro lado, para a escultura, vai, né, para vários lugares, para as roupas, né, para a moda e tal, ela sai, de certa forma, as pessoas são cantores que saíram dos terreiros. Né? Se você for ver, a maior parte dos cantores que difundiram as músicas que eram cantos de terreiro, eles eram adeptos, né, das religiões. Você vê Betânia, você vê Clara Nunes, você vê outras pessoas. Então, elas levam essas músicas, né, esse sistema de refrão, essa repetição, e elas acabam quase que sendo, as músicas, os seus shows, elas são quase que transe coletivos. Eles levam para fora, né, esta festa de dentro do terreiro. Né? E ao levar para fora esta festa do terreiro, na música popular brasileira, expandir para o carnaval, eles transformaram o que era interno de um terreiro privado numa grande festa pública, num grande ritual público e, portanto, sagrado para nós. Né? Quem é um bandista escondido, candomblessista escondido, quando vai no carnaval se encontra, não adianta. Então se identifica, lá, meu povo, né? Minha religião, minha cultura, o pessoal está na luta. E isso acho que dá um pouco de ânimo e força, porque se eles estão, eu também posso estar. Então expande. Sim. Quem é um bandista escondido, candomblessista escondido, quando vai no carnaval se encontra, não adianta. Então se identifica, lá, meu povo, né? Minha religião, minha cultura, o pessoal está na luta. E isso acho que dá um pouco de ânimo e força, porque se eles estão, eu também posso estar. Então expande. E eu comecei a pesquisar artes adivinhatórias, cultura popular em primeiro lugar, depois artes adivinhatórias dentro de cultura popular e depois religiões populares. E fui afunilando para a Umbanda. Né? E as religiões, em geral, modernas, populares. Né? Quando eu fiz cadastrados no cartório, tinham 300 terreiros. E nas federações, né? E existentes mesmo, eu identifiquei pelo menos 1000 terreiros, mas tinha muito mais. Tinha muitos. A Umbanda, na década de 80, ela teve um movimento de muito aumento. Né? Então, primeiro era a religião católica, depois foi tendo um começo de espiritismo, depois Umbanda. Né? E que agora foi substituída, não foi substituída, mas este mesmo movimento é experimentado agora pelos neopentecostais. Dentro da minha religião começou aos 12 para 13 anos. A minha família era muito católica, como são, né? Alguns que estão vivos ainda. E eu fui a única escolhida, né? E assim, quando eu comecei a ter o transe da incorporação dentro da minha casa, foi um choque. Não só para eles, como para mim também. Uma que eu era criança e outra, um médium dentro da nossa religião, consciente, ele ouve, ele vê, ele escuta, mas não tem domínio do seu próprio corpo.
antena. Ele capta sinal. Ele capta energias. Certo? E nessa questão do transe, é muito relacionado com o toque, que eu tinha dito, e com o canto de invocação. Quando você invoca, quando você toca, a divindade, o caboclo, o orixá, ele vem e quer mostrar o trabalho dele, quer vir trabalhar e quer fazer a caridade. Então o médium é realmente para aquilo. Ele é essa antena que recebe essa energia. E o toque principalmente tem muito a ver com isso, né? O toque desse da tabaque é você estar buscando ele, você está trazendo ele. O modo da dança, você está trazendo ele. E o cântico de invocação. O cântico é principalmente. Então a divindade ela vem para isso. Estão me chamando, tem um dever concebido por Zami, por Deus, ou do Maré, do Dubá. E eu tenho que servir a isso. Existe um mundo no ritual de origem umbandista, por exemplo, existe um outro mundo que não é esse, que quando você entra num terreiro, você visita. Né? Então é Aruanda, é o lugar, é uma terra fictícia onde o mal não existe, quase como a terra dos 100 males dos indígenas. Né? É uma terra onde o mal e o bem não estão definidos assim, onde a maldade não existe, onde as pessoas são fortes. Então, quando um crente, né, uma pessoa entra e assiste esse ritual, quando os espíritos descem, né, quando eles vêm à terra para trabalhar, eles vêm da Aruanda para salvar filhos de Umbanda. Então, eles vêm para o terreiro, né? Eles recolhem todas as amarguras, as tristezas as limitações diárias, né, desses filhos, e eles protegem, benzem, ouvem, né, e depois eles voltam para o lugar deles. Mas também quando eles vêm, é como se os filhos que estão ali fossem para Aruanda, não? Fossem para um lugar onde ficam muito bem e depois voltam aqui para a rua, para casa, e vão trabalhar e vão fazer as coisas do dia a dia. Chegou um dia minha mãe de santo lá em casa e falou assim: se você não pintar esse terreiro aqui, porque ficava um fervor dentro do pé, se tirasse o pé do lugar, não dava para pôr, você perdia o lugar. Eu vou arrebentar a parede do seu quarto. Eu falei: ai não, a parede do meu quarto não. Aí eu pedi para os meus guias, meu Exu, minha Pombagira, minha Caboclo, meu Preto Velho, minha Falange. Vai arrebentar a parede do meu quarto, não. Eles viraram e falaram para mim: eu dou 7 meses. Eu falei: 7 meses para construir? Tá brincando. Que 7 meses para construir? E não é que em 7 meses eu estava inaugurando isso. Foi isso, geralmente assim. Recebi alguma ajuda de filho? Recebi. Um saco de cimento, um saco de cal, né? Quando terminava. Mas o que deu mais força para mim foi minhas entidades. Quando a gente vem com o coração aberto para tocar, para louvar o orixá, eu creio que seja tudo. Porque a gente agradece, a gente pede numa cantiga,
E a gente, quando a gente toca aqui e eles dançam aí embaixo, pra gente é muito gratificante. Porque a gente não vem aqui tocar para se aparecer. Não, é simplesmente para que eles gostem de estar entre a gente. Porque a gente só pede e não faz nada para agradecer, então tem que pelo menos vir tocar com o coração. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Que agradecer, a gente agradece muito pouco. Essa que é a verdade. Rum, Lê e Dilê. São nomes dos cores, onde certos orixás estão à frente, né? Então o Rum, ele é o chamador da casa, né? Ele chama. O Dilê o Lê é a cumprimentação e o Dilê é a cumprimentação do Lê. A parte do Lê, todos eles se formam um só. Rum, Lê e Dilê. E aí, no caso, o papel do Rum seria esse daqui, o Lê seria esse e o Dilê esse daqui. Esse aqui é o Barravento. É o Barravento. O outro antes? O outro foi o Samba de Angola. E o começo foi o Chechado. Chechado foi. O Barravento você está convidando o espírito para vir dançar quente. Aí quando você toca um Barravento, aí você está convidando ele para ele pular e dançar mesmo. Ou o Samba de Angola. Tem muito espírito que gosta de Samba de Angola, então você canta um monte de cantiga de Samba de Angola. Aí ele samba mesmo a noite inteira. Mas que manda é aqui. É aqui, pro catiço dançar bonito, aqui tem que estar firme. Aí ele representa a casa. Entendeu? É aqui, ó. Eu, ele e ele aí. E tem mais, né? O Michel, quebra-osso. E a gente, quando nós pega pra tocar, a gente vem pra tocar. E a gente gosta de tocar bastante Samba de Angola. Eu vi na encruza de ter uma morena no amanhecer. Ela cantava, ela gargalhava, na encruza de ter Maria Mulambo trabalhava. Vamos lá. Eu vi na encruza de ter uma morena ao amanhecer. Ela cantava, ela gargalhava, na encruza de ter Maria Mulambo trabalhava. Ela cantava, ela gargalhava, na encruza de ter Maria Mulambo trabalhava. Eu vi numa encruza de ter uma morena do amanhecer. Eu vi na encruza de ter uma morena ao amanhecer. Ela cantava, ela gargalhava, na encruza de ter Maria Mulambo trabalhava. Ela cantava, ela gargalhava, na encruza de ter Mulambo trabalhava.
Os novos prontos, muitas vezes, eles vêm por intuição, né? É coisa intuitiva. Muitas vezes você está dormindo, ou andando, ou sentado, certo? Automaticamente começa a vir a música, ou no dialeto, ou na sua forma normal, que é o nosso português, ela começa a vir e você fala assim, nossa, eu nunca escutei isso. O seu cérebro começa a mandar mensagem que você nunca tinha escutado aquilo. Aí você pega e anota, faz aquilo que você rascunha aquilo que está ouvindo, certo? Aí você tenta fazer, tenta cantar daquela maneira que passaram para você. Muitas vezes eles insistem em horas e horas, a mesma coisa até você raciocinar, até o seu cérebro chegar e guardar aquilo ali. Bom, meu nome é Juarez Tadeu de Paula Xavier. Eu me iniciei na tradição quando eu era adolescente, isso em 1977. Me iniciei como ogã. Em 1987 eu fiz uma outra obrigação. Em 97 eu fiz uma obrigação de Oloxum, então eu sou Oloxum, do Ilê Axé e Amimiuá. E em 2007 eu peguei a minha faca, então sou Axogum do Ilê Axé e Amiagbá. Então é a minha trajetória na tradição Yorubá. O que é legal e importante, essas tradições, elas têm uma ideia, um conceito importante da oralidade. A oralidade não é memorização. A oralidade é a ideia de que você vibra no som do universo e ele responde a essa sua provocação, né? Essa sua ação em relação ao cosmos. O que a gente tinha no terreiro? Os tambores, que trabalhavam com nossos orixás. Qual foi a maior riqueza que o nosso povo pode trazer para o Brasil? A crença, né? A cultura, a religião, tudo dentro da gente. A não ser um pedaço de pano sujo para cobrir as partes do corpo. E a história oral, a oralidade da vida. Foi isso que o nosso povo pode trazer. E dentro dessa proposta foi que nosso povo levava para as ruas, tocando os seus tambores, adorando os seus orixás, mas que para o governo, essas festividades iam para a rua em homenagem àquele santo católico. Nós fazíamos nossas obrigações escondido, colocava a santa católica em cima do altar e embaixo do altar, porque nosso povo não precisa de imagem. A gente cultua a terra, o vento, o sol, a natureza. Precisava do ibá, o ibauri e o ocultado, o orixá, escondido, e em cima daquilo ali, num grande esplendor, uma tábua, uma mesa, o santo católico. De 1850, 1808, mas 1850 a 1930, essas tradições foram muito perseguidas, muito perseguidas. Então, um grupo, fundamentalmente de pessoas que estavam à frente desses terreiros, dessas manifestações, começaram a criar pontes para você poder dialogar com a sociedade. Criaram tradições como, por exemplo, maracatu, afoxé. Então, todas essas formas de organização, naquele momento, era para procurar desacelerar o processo de genocídio da população negra. Então, o maracatu, capoeira, maculelê, afoxé, todos eles tinham uma função. Era uma função fora do espaço sagrado, para você atingir o maior grupo possível de pessoas na sociedade, mas a questão central era a denúncia do genocídio da população negra. Genocídio, etnocídio, epistemicídio. Todo pai de santo, toda mãe de santo, todo babalorixá, toda ialorixá, tinha que ter uma manifestação popular dentro do seu terreiro. Porque quando a repressão vinha, a única forma que ela tinha de expressar a sua religiosidade era através de qualquer agremiação carnavalesca. Um maracatu, um coco, um afoxé, uma ciranda, e por aí vai as manifestações. Começa a ver os afoxés procurando ter uma identidade mais próxima do terreiro, você começa a ter os maculelês, você começa a ter os maracatus, você começa a ter até o próprio universo da capoeira,
tem grupos de capoeiras mais próximos das casas de candomblé. Então, parece-me que é um movimento também de resistência muito ativa por parte dessas novas pessoas, dessa nova geração, no sentido de assegurar a linha de continuidade entre a fala dos velhos africanos do século XIX, no Brasil, que vem de muito antes, com essa nova geração. Hoje eu consigo ficar em paz com isso, sabe? Com o preconceito do outro. Porque era algo que me incomodava muito no começo do Balaio de Seara. Olha, eu não vou conseguir porque fulano tem preconceito, é muito ruim isso. Né? As pessoas baterem a porta na sua cara, o bar não querer mais que você toque no lugar. Né? As pessoas estão... O público começa a ver, levanta-se da mesa e vai embora porque o som é... Eu comecei a ficar muito chateada no começo. Mas depois, estudando, entendendo, vivenciando. Então hoje eu já sou muito tranquila e hoje eu consigo entender que o preconceito, ele é porque a pessoa não sabe, né? Porque ela não sabe, não busca saber. Então, acho que a forma de lutar contra o preconceito é levando informação. Por isso que eu acho tão importante, né, trabalhos de pesquisa. Por isso que eu acho tão importante que as pessoas não tenham medo do desconhecido, não vivam, né, em torno de preconceito, e que quando possam, na universidade, né, comecem a lançar luz sobre essas zonas de ignorância. Não é só sobre a Umbanda, não é só sobre isso, né, mas é sobre... Eu acho que tem que haver um incentivo a pesquisas desse tipo, porque esclarece e quando você conhece, você perde o medo. Eu acho que a partir do momento que as pessoas têm o preconceito, você não é obrigada, mas você tem que mostrar para ela querendo ou não, que estamos aqui, querendo ela ou não. Somos assim. Então você ir pra rua, falar, eu sou mesmo, eu sou assim, você tem o livre-arbítrio para fazer o que quer e o que não quer. Eu preciso que as pessoas enxerguem que família, maracatu, tudo isso, essa espiritualidade que é a única riqueza que a gente tem, a gente precisa estar vivo, a gente precisa se olhar nos olhos e se amar. Enquanto isso não estiver acontecendo, enquanto as pessoas não se amar e não se respeitar, o mundo vai estar essa desordem. E você não consegue ver o amor e o socialismo. Ame. Quem tem sua religião, não importa qual, mas ame e tenha fé. E ama os outros. Porque você, amando você tem coração, tem jeito para amar os outros. Quem não ama ninguém é porque não ama a si próprio. Estamos de volta com o Estúdio Nesp. Hoje apresentamos o documentário Música e Espiritualidade, do Terreiro ao Sambódromo, produzido por Ricardo Kozlov e Leonardo Manfré. E é o Leonardo que está aqui com a gente para falar sobre esse trabalho. Léo, seja bem-vindo ao Estúdio Nesp. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Léo, para começar, eu quero saber de onde surgiu a ideia de trabalhar com esse tema. Bom, a ideia surgiu inicialmente com uma instigação minha e do Ricardo Kozlov. A gente começou a frequentar alguns centros, a conhecer algumas crenças em Bauru e fora de Bauru também. A gente começou a frequentar o Daime, começou a frequentar terreiros de Umbanda e Candomblé. E aí isso começou a pegar pra gente. A gente falou que legal seria se a gente conseguisse abordar essas realidades no documentário. E que interessante seria, né? Porque muitas pessoas às vezes não têm acesso e isso acaba gerando também um preconceito. Então, nesse sentido, a gente pegou essa espiritualidade, esses terreiros, essas casas, e a gente ficou com vontade de retratar. No final das contas, a gente achou melhor focar nas religiões de afro-brasileiras, que a gente achou que era mais interessante, e ao mesmo tempo focar na música também. E como é que foi o processo de criação do roteiro e da execução dele? Bom, primeiramente a gente começou com uma pesquisa, né? Por ser um tema muito
distante da gente no primeiro momento, porque nem eu nem ele, a gente nasceu em famílias que eram ligadas a terreiros, e muito menos à religião e tudo mais, a esse tipo de religião, a gente achou melhor a gente começar pesquisando. Então a gente pegou referências bibliográficas muito grandes, assim, começou a estudar bastante isso para pensar como a gente abordaria esse tema, para que a gente não caísse num lugar comum. A gente buscou especialistas no âmbito acadêmico da coisa, então a gente pegou professores que a gente já conhecia. A gente tem essa informação mais macro do que são esses terreiros, o que essas casas representam, o quanto elas saem da música popular. Os professores podem dar isso pra gente. A gente tem essa referência mais intermediária, que seriam os pais, mães de santo, as pessoas responsáveis por esses cultos, que podem nos tirar dúvidas e também colocar questões relacionadas ao cotidiano desses terreiros. E aí, em terceiro nível, a gente teria as pessoas que frequentariam os terreiros e quem mexeria com música nisso. Porque a gente partiu, nesse sentido do roteiro e da pesquisa e tal, a gente partiu de várias hipóteses. A gente, junto com o professor Luiz Fernando, que foi um grande orientador pra gente, a gente partiu de várias hipóteses que a gente ia para campo, quase como num trabalho etnográfico, antropológico mesmo, a gente ia para campo comprovar se essas hipóteses eram verdadeiras ou não. Então a gente partiu de hipóteses como: a música é importante no terreiro? É a música quem dá o caminhar do terreiro? Quem dá essa linha por onde vai caminhar o ritual? Da onde vêm essas pessoas que tocam no terreiro? Como elas recebem os pontos? A gente partiu de várias hipóteses que a gente queria comprovar isso no contato. E foi através disso que foi muito importante essa abordagem, que foi tanto jornalística quanto antropológica. Tanto é que a gente bebeu bastante na antropologia. A gente teve que pensar como a gente ia chegar num lugar que era tão íntimo deles. Era um território tão íntimo, e a espiritualidade, né? Como isso. E depois de um tempo, como a gente ia chegar com uma câmera lá, o que daí também são outros 500, né? Então eu acho que assim, o roteiro ele foi sendo construído pouco a pouco. A gente deixou ele bem aberto porque a gente não tinha noção de onde poderia surgir. E no meio disso tudo, depois que a gente estava entrevistando já os professores, a gente estava entrevistando esses pais e mães de santo para entender como era a religião e saber o papel da música nessas religiões dessa matriz, a gente acabou percebendo que o carnaval estava ali. E coincidentemente surgiu um convite para eu e o Ricardo a gente gravar o carnaval do bloco Pérola Negra. Que esse bloco, coincidentemente, ele também era um ele também era um terreiro. Então a gente falou, nossa, esse ponto é crucial pra gente, porque se a gente está falando de espiritualidade como isso sai como música popular fora do terreiro, como isso vira uma manifestação e se coloca para as pessoas, para o público, então esse terreiro ele materializa isso. Ele tem essa questão interna, e quando chegava a época do carnaval, eles subiam os atabaques, eles sobem as coisas do terreiro, aí transformam aquela sala do terreiro numa grande escola de samba, em que você vê eles fazendo ornamentos, eles ensaiando, na rua eles ensaiando as músicas e tudo mais. Então pra gente foi bem gratificante, até queria agradecer assim, a oportunidade e também a confiança, né, principalmente das pessoas que frequentam o terreiro, todos os membros ali, da Mãe Zé, Timóteo, Tainá. Para esse tipo de trabalho, a intimidade com as pessoas e a confiança, ele é fundamental, Sim. né? Isso não se adquire, eu acho, de uma hora para outra. Assim. A gente conhece muitos casos, assim, na nossa imprensa hegemônica de pessoas que entram com a câmera já gravando, uma coisa super invasiva, assim, expõe famílias e sem se preocupar com o que aquela informação vai gerar depois. Inclusive, a gente tem muitas fake news nesse sentido, né? Mas um trabalho legal e que é com responsabilidade, eu acho que é você conversar antes com as pessoas, né? Você ter essa relação, explicar o que você vai fazer, deixar tudo muito nítido, que é para isso trazer uma confiança para a pessoa também, ela falar, posso confiar em você. Isso talvez tenha sido a parte mais interessante do documentário, que é a abordagem, né? Como você contacta essas fontes e como você, no final das contas, está no meio de um terreiro, com as pessoas incorporando, com o transe acontecendo e você com liberdade para gravar aquilo, aquela intimidade que é tão grande das pessoas e entidades que estão presentes ali. Então, sabe, o quanto isso é uma responsabilidade também para o jornalista e quanto a gente tem que segurar isso. Exatamente.
Léo, e infelizmente a gente sabe que as religiões e a cultura em geral, né, de matrizes africanas ainda sofrem muito preconceito, né? Que cuidados vocês tiveram que tomar para lidar com esse tema? Sim, eu acho que esse fato do preconceito foi, inclusive, uma das motivações para que a gente escolheu as religiões afro-brasileiras. Porque a nossa ideia era tratar de música e espiritualidade e deixar isso aberto. Aí a gente pensou em tratar do Daime, das religiões neo-xamânicas, a gente pensou em tratar de religiões também ligadas a uma tradição mais oriental, que aqui em Bauru também é muito forte. A gente pensou até em tratar dos evangélicos também, ou dos católicos, que tem uma escola de música interessante. Mas a gente pensou em focar nas religiões afro-brasileiras porque elas tem muito uma questão velada em cima delas, assim. Por questões históricas, a gente deixou muito elas de lado e a gente fica criando preconceito. Então a gente coloca, é macumba, é não sei o que, é gente fazendo feitiço um para o outro e tudo mais. E não é assim que acontece. Se você frequenta qualquer terreiro, você vai ver que as energias lá são outras. Existe um mundo muito mais amplo, esse mundo muito mais amplo das religiões afro-brasileiras que o pessoal não conhece. Então a gente quis desvelar isso no nosso documentário. O trabalho principal, eu acho que, e aí para que você me perguntou sobre como é que foi trabalhar com isso, quais cuidados a gente teve que trabalhar, foi o conhecimento, eu acho. Que a gente estava num universo que a gente estava pisando em ovos o tempo todo, porque a gente não conhecia muito bem. Então, até para você conversar ou perguntar as coisas, você não poderia cair em lugares comuns, né? Eu acho que esse é o grande fato. O jornalista, ele precisa pesquisar sobre o que ele vai a campo fazer. E a gente pesquisou bastante isso antes e frequentou outros terreiros e frequentou outras realidades para saber. Bom, não estamos falando besteira. E vamos tratar com respeito isso que a gente está falando. Então, como a gente vai tratar com respeito? A gente vai se munir antes. Então, a gente falou, vamos se munir bastante de conhecimentos e deixar que eles construam a história deles. Então a gente direcionou com algumas perguntas, mas a gente deixou muito que eles expressassem, foi uma ideia desde o começo, assim, baseado na oralidade da religião, baseado na oralidade dessas tradições, que eles trouxessem essa história, eles contassem a história e a gente estaria ali como ferramenta dessa coisa toda. Isso eu acho que evitou que a gente pudesse cair em lugares que a gente não quisesse e foram cuidados, são cuidados que eu acho necessário a qualquer fazer jornalístico, principalmente se ele aborda uma outra cultura totalmente desconhecida. Léo, você comentou um pouquinho sobre algumas dificuldades que vocês tiveram, sobretudo para não criar essa visão estereotipada, mas durante a produção vocês tiveram outras dificuldades, outros contratempos? Eu acho que um dos contratempos foi principalmente que o Ricardo morava aqui em Bauru e eu estava morando no Rio de Janeiro na época. Caramba. Isso foi uma dificuldade que depois foi superada. Eu fiquei 2 meses aqui, 3 meses em Bauru e aí a gente conseguiu acompanhar tudo que estava acontecendo aqui e tratar bem. Outra dificuldade eu acho que foi a questão de pessoas. Assim, a gente fez muitas coisas em dois, algumas outras coisas, assim, a gente precisava de outras pessoas, por exemplo. Então a gente chamou o Rodrigo Berni, o Vinícius Cabreira, eles ajudaram bastante a gente, às vezes, ficando no som, enquanto a gente estava nas câmeras. Porque o audiovisual não adianta, ele é um trabalho que é em equipe mesmo. Assim como o jornalismo, né? Assim como o jornalismo também. E aí a gente precisava de entrevistar, 2 câmeras, um gravador, como a gente vai fazer isso? E aí a gente chamava os nossos amigos para ajudar também, o que foi de grande valia. Até vale um agradecimento. E, além disso, eu acho que outra questão que dificultou um pouco foi a questão de equipamento. Porque, às vezes, a gente sai da faculdade e a gente não tem o equipamento necessário. E, infelizmente, na graduação, a Unesp também não conseguia... Não sei se hoje consegue, mas na época não conseguia ter a infraestrutura necessária para apoiar a gente. Então, a gente tinha que tirar das nossas coisas. E acho que é muito o que acontece com outros processos de conclusão de curso ou de trabalho da faculdade, em que um aluno ajuda o outro também com o equipamento que tem. Então, nesse sentido, foi muito legal que os alunos se apoiavam, assim, se emprestavam equipamento e a gente conseguiu fazer um trabalho em que, se a gente não usou da melhor forma os equipamentos, a gente conseguiu explorar eles, né? Porque eu acho que o grande mérito de um trabalho de conclusão de curso ou qualquer trabalho de faculdade
que eu considero o grande mérito desse nosso trabalho foi o aprendizado que trouxe, né? E como você acha que a sua formação em jornalismo contribuiu na construção desse filme, né? Na visão crítica sobre o documentário, na construção da história mesmo, na narrativa da história? Eu acho que a formação em jornalismo, ela contribui principalmente nos aspectos teóricos, assim. O que eu acho de grande valia numa faculdade pública, assim, a gente poder ter matérias que abordam desde a parte técnica do jornalismo até a parte teórica. Então, as matérias de sociologia, as matérias que ligadas à área de cultura, à língua portuguesa, questões éticas do jornalismo são muito de grande valia nesse sentido. E aí, além disso, acho que a faculdade contribui muito na questão técnica também, né? Porque a gente tem aulas de documentário, tem aulas de audiovisual, a gente tem professores bons, assim, que conseguem passar uma base disso e aí a gente consegue visualizar, vislumbrar. Pô, temos essa ferramenta do audiovisual, temos a ferramenta do texto, temos a ferramenta da foto, temos o livro-reportagem, a gente consegue ver essa gama múltipla de coisas e falar com qual será que eu vou abordar essa realidade? Qual será a ferramenta que eu mais me identifico, mas também que ela pode mostrar mais coisas, né? No nosso caso, a gente optou pelo audiovisual porque essa cultura oral, né? Essa coisa das pessoas falarem por elas mesmas e delas passarem essa realidade. Como a realidade afro-brasileira e até a realidade africana tem muito essa questão da cultura oral, a gente falou, nada melhor do que a gente gravar em vídeo essas pessoas falando. Porque se a gente fosse escrever, fosse trazer para um livro reportagem, provavelmente algumas coisas a gente ia adaptar para as nossas palavras, né? E aí se a gente mostra ali com a câmera, a gente coloca a câmera, eles podem falar e a gente, lógico, vai recortar aquilo, vai dar um formato de alguma forma, mas a gente consegue colocar mais a opinião deles. Além disso, a gente escolheu o audiovisual também por o documentário trabalhar com música, né? E aí trabalhar com música foi uma escolha nossa para que ele atingisse também o maior número de pessoas. E as pessoas olhassem e falassem assim, isso é minha cultura também. Isso é cultura de terreiro, mas na música popular eu ouço. E por que eu não ligo com a música de terreiro? Por que eu não respeito essa cultura que vem antes dessa música e que dá espaço para essa música surgir? Então, isso também é meu, isso também é da minha história. E a gente tem a vontade muito grande de criar um canal no YouTube e fazer vídeos menores, assim, realizando abordagem de diversas religiões e tratando elas através da música. Léo, parabéns por esse trabalho e muito obrigada por ter vindo ao Estúdio Nesp hoje. Eu só tenho a agradecer a todo o pessoal que contribuiu na construção do documentário, assim, ao pessoal do terreiro, aos professores que contribuíram, ao Ricardo Kozlov também, aos nossos amigos emprestando equipamento e agindo junto, assim, com a gente, acreditando nesse trabalho. E agradeço também a energia de vocês também, de terem trazido a gente aqui para dar luz, para mostrar também esse trabalho. Acho que isso é muito importante. Obrigada. Muito obrigado. O Estúdio Nesp fica por aqui. Reveja este e outros programas da TV Unesp no nosso site e canal do YouTube. Até o próximo programa.